Em 1968, o Brasil se encontrava em um momento crucial de sua história. A crescente polarização política e o temor da disseminação do comunismo geraram um ambiente de instabilidade, culminando na ascensão do governo militar, que contava com o apoio explícito dos Estados Unidos da América. O objetivo era claro: impedir a expansão de ideais comunistas no país, controlando qualquer influência cultural ou social que pudesse ameaçar a ordem estabelecida. No entanto, uma figura inesperada surgiu nesse contexto. Afonso de Orleans e Bragança, o herdeiro da extinta família imperial brasileira, secretamente desembarcou no Brasil ao lado de dois membros importantes de sua linhagem, seu avô, Dom João de Orleans e Bragança, e seu tio, Dom Pedro Gastão. Seu objetivo era ambicioso: restaurar a monarquia e livrar o país da crescente influência norte-americana. Os três membros da família imperial começaram a agir com extrema discrição. Usando suas conexões dentro do próprio governo militar e com grupos comunistas, eles financiaram e organizaram um levante interno. A estratégia era minuciosa, com uma missão dupla: reduzir a interferência estrangeira e enfraquecer o poder militar. Durante anos, permaneceram nas sombras, atuando como uma força invisível enquanto o país passava por um período de agitação. Em 1970, 2 anos após o início desse levante secreto, Afonso de Orleans e Bragança emergiu da escuridão. Durante uma transmissão ao vivo pela TV Tupi, diretamente de Brasília, aos seus pés estavam alguns dos militares que, até aquele momento, estavam no poder, mortos ou rendidos. Ao seu lado, estavam seus familiares e os guerrilheiros que tornaram aquilo possível. Ele então fez um pronunciamento que entraria para a história. Em sua declaração, Afonso anunciou a vitória da família imperial sobre a interferência Yankee na política brasileira e, mais do que isso, proclamou o fim da República e o início do Segundo Império do Brasil. Senhoras e senhores, brasileiros de todas as regiões, hoje, celebramos um marco histórico em nossa pátria. A vitória da família imperial sobre a interferência estrangeira, em especial a Yankee, na política brasileira não representa apenas um triunfo do nosso povo sobre forças externas. É a consagração de nossa soberania, o resgate de nossa identidade, e um grito altivo de liberdade que ecoará por gerações. Proclamamos, com grande honra e responsabilidade, o fim da República e o início de uma nova era, o Segundo Império do Brasil. Esta nova fase não é uma simples volta ao passado, mas uma renovação de nossa nação, que unirá tradição e modernidade sob o manto da coroa. Com a família imperial no centro de nossas instituições, garantimos que o Brasil caminhe em direção à sua verdadeira grandeza, longe de influências neocolonialistas que por tanto tempo tentaram subjugar nosso destino. Essa vitória não é apenas da monarquia, mas de cada brasileiro que acredita em uma nação mais justa, mais forte e mais unida. O Segundo Império será uma era de prosperidade, onde nossas riquezas servirão ao povo e não a interesses externos. Nosso orgulho nacional será restaurado, e o Brasil finalmente tomará o lugar que lhe é de direito no cenário mundial. Avante, brasileiros! Sob a liderança da coroa, marchamos juntos para um futuro grandioso, onde a soberania, a justiça e a dignidade de nosso povo serão os pilares da nação. Que Deus abençoe o Brasil e seu novo império. O governo norte-americano não esperava por aquele golpe. Em todas as mídias ocidentais, negava fervorosamente sua influência em golpes de Estado na América do Sul, sendo este o mais bizarro de todos. O governo da União Soviética, por meio de seu representante na época, Alexei Gromov, parabenizou Afonso pelo levante através de seu diplomata no país, uma felicitação que jamais foi respondida. Brasília permaneceu como a capital administrativa, mas Ouro Preto, com sua história imperial, foi tomada e declarada a nova capital do Império em sua totalidade, marcando o retorno do Brasil às suas raízes monárquicas. O novo governo monárquico, liderado pela família imperial, não se fechou em uma autocracia. Em 1975, um plebiscito nacional foi convocado para decidir os rumos da política interna do novo império. Essa consulta popular trouxe profundas transformações. Em meio às reformas, as grandes favelas do Rio de Janeiro e de São Paulo se tornaram centros populares tão negligenciados que acabaram se fechando em grandes califados, áreas fortificadas e controladas por criminosos influentes, onde o Estado já não tinha mais poder ou influência. Paralelamente, no interior do Brasil, uma nova forma de poder começou a emergir: o neocoronelismo. Os antigos coronéis rurais ganharam ainda mais força e controle sobre vastas regiões, consolidando um poder político quase absoluto.
Esses novos coronéis colocavam-se em uma posição desfavorável para seus adversários políticos, que não tinham condições de competir em uma eleição, moldando o Brasil imperial de maneiras imprevisíveis. Assim, o Segundo Império do Brasil enfrentou desafios internos que refletiam as profundas desigualdades e disputas regionais, tornando-se um país fragmentado entre o poder do crime organizado e o domínio dos novos coronéis. Os monarcas que sucederam tentaram, por meio de leis, limitar o poder dos oligarcas. Entre essas leis, destacam-se a limitação da quantidade de vezes que um membro de uma mesma família poderia concorrer a cargos públicos em prefeituras, a exigência de bons antecedentes criminais para participar de plebiscitos municipais. E, a mais conhecida, aprovada em 1994, que restringia grandes latifundiários de adquirir terras de pequenos agricultores. No entanto, nem mesmo essas medidas foram suficientes para limitar o poder desses grandes fazendeiros. Eles continuavam a lucrar não apenas com a produção de suas terras, mas também por meio de práticas como o trabalho análogo à escravidão, a exploração de bordéis e até mesmo a cobrança de taxas de proteção a comerciantes. Com o Brasil seguindo um caminho radicalmente diferente, as dinâmicas sociais e políticas mudaram profundamente. Sob o Segundo Império, o país mergulhou em um futuro onde tradição e novas forças se mesclavam, redefinindo os rumos da nação. No entanto, essa era apenas a primeira fase da transformação. Em segredo, a partir dos anos 2000, o então imperador Augusto de Orleans e Bragança, pai da futura imperatriz Ana Laura de Orleans e Bragança, iniciou um projeto ambicioso que mudaria a visão mundial sobre o Brasil. Chamado de Projeto Batedores, esse plano envolvia o desenvolvimento de mechas, robôs de guerra de alta tecnologia, projetados para operações de retomada e libertação contra oligarquias regionais. Essas poderosas máquinas, denominadas batedores, foram criadas para restabelecer o controle imperial em áreas dominadas pelo coronelismo e combater as facções criminosas dos califados. Com um poder destrutivo sem precedentes, os batedores tornaram-se símbolos do avanço tecnológico e militar do Brasil imperial, transformando o país em uma potência que lutava não apenas por sua integridade interna, mas também por redefinir seu papel no cenário global. Esse é o universo de R33, uma nação em guerra com suas próprias forças oligárquicas, onde o confronto entre o passado e o futuro se intensifica. A batalha contra o coronelismo e as oligarquias mudaria os destinos do Brasil no novo milênio, com a imperatriz Ana Laura liderando o país rumo a um novo capítulo de sua história.